Eu me lembro que eu estava voltando para minha casa e já era um pouco mais das 11 horas da noite. Não havia quase ninguém na rua, exceto por alguns carros que estavam transitando naquele lugar. Eu estava parado no ponto de ônibus. Só estava eu ali, e atrás de mim havia um terreno escuro com algumas árvores ali que levava para uma colina. E foi ali que aconteceu algo muito sinistro comigo naquela noite. Eu nunca tinha passado por aquilo. Eu nunca tinha passado por uma situação parecida com aquela que havia acontecido comigo naquela noite ali, naquele ponto de ônibus. Até que eu gostaria que tivesse mais alguém comigo ali para poder confirmar a história que eu estou narrando nesse momento. Mas infelizmente só estava eu parado, sentado naquele banco e esperando o último ônibus que passaria naquele trajeto. Eu não poderia perdê-lo, porque eu precisava dele para chegar em minha casa, porque se isso acontecesse, eu teria que caminhar por uma distância de mais ou menos uns 10 quilômetros. Essa era a distância entre a minha casa e o lugar onde eu estava naquele momento e naquela noite. Eu estava ali sentado, sozinho, naquele ponto de ônibus. Foi quando eu olhei para o outro lado da rua e vi um vulto de uma pessoa que estava se aproximando de mim. Era um vulto escuro. Achei um pouco sinistro, até meio assustador. Mas como havia um poste perto do ponto de ônibus e a luz estava acesa, continuei parado sentado naquele banco, olhando na direção daquela pessoa que se aproximava. A pessoa vinha olhando para o chão. Eu não conseguia identificar naquele momento se era a silhueta de uma mulher ou de um homem que estava vindo. Talvez fosse alguém que também queria pegar um ônibus naquele momento. Eu pensei comigo mesmo. Bom, eu não estava enganado. Em poucos minutos a pessoa se aproximou do lugar onde eu estava sentado. Então eu pude perceber que se tratava de uma mulher que estava vindo até aquele ponto de ônibus. Ela se aproximou e me cumprimentou com boa noite. Eu respondi com toda educação. Ela se sentou no banco ao meu lado e ficou completamente calada. Para puxar a conversa até o ônibus chegar, eu perguntei a ela se ela não tinha medo de passar ali sozinha naquela hora da noite. Ela olhou para mim e disse: "Filho, eu não tenho medo de passar aqui sozinha. Eu faço isso todas as noites. Na verdade, eu venho visitar o meu marido, pois ele não pode ficar sem a minha visita. Eu faço companhia a ele e depois eu pego o último ônibus e vou embora para a minha casa." Nossa, que história estranha, pensei comigo. Ela veio visitar o marido e depois vai embora para a casa dela? Que doideira! Eu não consegui entender. Eu fiquei meio que perdido tentando compreender aquilo que ela estava me contando. Aquela mulher parecia que não estava assim tão preocupada em querer explicar o verdadeiro motivo dela estar ali sozinha ou fazendo aquela visita estranha ao marido. Eu evitei ao máximo de fazer perguntas para não deixá-la constrangida, muito menos irritada. Eu acabei pensando que talvez a mulher tivesse algum problema mental. Então, achei melhor evitar algum tipo de confusão com ela. A mulher continuava falando que desde quando ela era ainda uma mocinha que ela fazia aquele trajeto. Na verdade, foi desde o dia que ela e o marido dela começaram a namorar. Ela vinha até a casa dele durante o dia e durante a noite ela pegava o último ônibus para voltar para a casa dela. Isso foi durante muito tempo. Depois eles se casaram. Então ela continuou fazendo do mesmo jeito que ela fazia no tempo de solteira. E foi nesse momento que a minha cabeça ficou completamente bagunçada. Eu não sabia mais o que pensar a respeito daquela história no qual aquela mulher estava falando para mim. Algum tempo depois, eu ainda continuava sem entender coisa alguma do que aquela mulher estava falando. O ônibus chegou, nós embarcamos dentro do ônibus e estava somente o motorista. Não tinha outras pessoas além de nós três. Então naquele momento eu procurei um banco para me sentar e fiz de conta que aquela mulher não estava ali dentro do ônibus.
Mas, para minha surpresa, ela começou a se aproximar. Aquela mulher, ao invés de se sentar sozinha no outro banco, ela veio até o banco onde eu estava sentado. Ela se sentou ao meu lado e continuou falando comigo, insistindo para que eu acreditasse naquela história que ela estava me falando. Eu estava torcendo para que o ônibus chegasse logo até o ponto que eu deveria descer. Assim, eu ficaria livre das histórias malucas que eu estava ouvindo naquele momento. Alguns minutos depois, o ônibus chegou no lugar onde eu deveria desembarcar, e eu dei graças a Deus. Eu desci do ônibus, e tudo o que eu queria naquele momento era ficar livre daquela mulher e chegar logo na minha casa. Afinal de contas, eu estava cansado e com muito sono. Mas então alguma coisa me fez olhar para aquele ônibus. Eu não sei o porquê. Talvez eu quisesse saber que aquela mulher estava realmente se afastando de mim. Eu olhei na direção daquele ônibus e, para minha surpresa, a mulher não estava mais lá. Eu fiquei olhando aquele ônibus se afastando. Eu via somente o motorista lá dentro, que ia ficando cada vez mais distante de mim. Então eu senti os meus cabelos se arrepiando. As minhas pernas pareciam que estavam amolecendo. Eu fiquei com muito medo. Onde está a mulher? Onde estaria ela? Eu pensei comigo. Eu fiquei olhando ao meu redor. Talvez ela tivesse desembarcado junto comigo. Mas ela não estava ali. Não tinha ninguém perto de mim. Naquela rua estava somente eu. Então eu me apressei e, com passos longos, eu segui o rumo da minha casa e fui embora dali andando bem rápido. Eu não queria nem mesmo olhar para trás. Já pensou se eu olhasse e avistasse a mulher me seguindo? Eu não sei o que iria acontecer, mas eu não olhei e dei graças a Deus novamente, no momento que eu passei pelo portão e tranquei para que ninguém pudesse entrar. Algumas semanas depois, eu voltei naquele ponto de ônibus, mas eu fui durante o dia. Chegando lá, eu encontrei um morador antigo daquele lugar. Era um senhor já com a idade bem avançada, talvez um dos moradores mais antigos daquela região. Eu contei a ele o que havia acontecido comigo. Ele ouviu toda a história que eu havia contado e depois começou a me falar que há quase 40 anos ali naquela esquina, 2 jovens recém-casados foram assassinados brutalmente por ladrões ali naquela rua. O rapaz, ele caiu de imediato. Já a sua mulher, que estava ferida, conseguiu fugir e entrou por uma trilha que tem aqui atrás do ponto de ônibus. O mesmo ponto de ônibus onde eu estava sentado naquela noite. Ela entrou correndo por ali. E no final daquela trilha havia uma casa. Ela bateu na porta e pediu por ajuda. Quando o morador da casa saiu para atender a mulher, ela contou o que havia acontecido. E, infelizmente, ela também não resistiu e caiu sem vida no chão. Desde então, muitas pessoas que passaram por ali durante a noite afirmam que conseguiram ver um vulto de uma mulher perambulando pelas ruas, pelos becos, atrás daquele ponto de ônibus, durante as madrugadas. Chovia muito naquela madrugada, enquanto Miguel retornava para sua casa enquanto dirigia o seu caminhão. A chuva estava tão forte que até mesmo os faróis de milha que estavam acesos não era o suficiente para iluminar o que estava à frente daquela estrada escura e alagada durante aquela madrugada. O Miguel estava atento aos acontecimentos e ele andava devagar. Porém, ele tinha pressa de chegar em casa, mas seria uma imprudência enorme da sua parte se ele acelerasse para adquirir velocidade naquele asfalto alagado naquele exato momento. E aquilo poderia causar até um acidente. Logo mais adiante, o Miguel percebeu que havia um vulto branco parado no acostamento.
Ele achou muito estranho aquilo, porque durante aquela tempestade, dificilmente alguém teria saído de casa ou descido de algum carro. Aquilo estava em pé, andando ali pelo acostamento da estrada. Ele diminuiu um pouco mais a velocidade e foi atentamente olhando naquela direção. Quando Miguel se aproximou daquele vulto, ele ficou pasmo com o que havia visto. Ele notou que se tratava de uma menina. Não tinha nada mais do que 12 anos de idade. Era uma menina morena, com cabelos compridos e usava um vestido branco. Ela estava acenando para ele. Ele foi diminuindo mais a velocidade. Parou, abriu a porta e a menina pediu para que ele ajudasse a socorrer a mãe dela, que havia sofrido um acidente e estava caída presa dentro de um carro na ribanceira logo ali do lado da pista. O Miguel ficou um pouco assustado. Ele olhava para um lado e para o outro também, para ver se havia mais pessoas ali, pois poderia ser assalto. Ele estava até um pouco com medo, na verdade. Mas a menina insistia, pedindo para que ele acompanhasse até aquela ribanceira para que pudesse ajudar a mãe dela a se soltar das ferragens do carro e assim ela fosse socorrida. Miguel então pegou a sua lanterna, vestiu sua capa de chuva, desceu do caminhão e pediu para a menina mostrar a direção. Ela caminhou por uns 10 metros e começou a descer por uma trilha. O mato estava um pouco amassado e provavelmente teve um acidente naquele lugar mais alguns metros abaixo. O Miguel viu um carro com as rodas para cima. Ele se aproximou ainda tomando cuidado e iluminando com a lanterna e viu que havia uma mulher presa entre o volante do carro e o banco e estava desmaiada. Rapidamente ele voltou correndo até o caminhão, pegou seu rádio amador e comunicou-se com os outros amigos, que entraram em contato com a polícia e não demorou muito tempo, e já chegou uma viatura naquele lugar para socorrer a mulher. Em seguida, após retirar o corpo da mulher daquele veículo, a ambulância a levou até um hospital mais próximo. E 2 meses depois, a família da mulher procurou o policial que ajudou no socorro naquela noite. Eles queriam saber se ele poderia informar o nome daquele motorista de caminhão que parou naquela chuva durante aquela tempestade, pois foi através dele que a mulher havia sido salva da morte, pois ela estava presa por entre as ferragens daquele veículo que caiu naquele buraco, depois que ela havia perdido a direção do carro e derrapou na pista e foi lançada naquela ribanceira. O policial se lembrou que na porta do caminhão havia um adesivo de uma firma e ele informou o nome daquela firma ao esposo da mulher, que imediatamente um homem começou a entrar em contato com a firma, com os responsáveis daquela empresa, no qual provavelmente aquele motorista trabalhava. E ele conseguiu falar com o patrão do Miguel. O proprietário da empresa passou o telefone do Miguel ao marido da mulher, que conseguiu entrar em contato com o motorista, que pediu para que quando ele tivesse uma oportunidade, ele viesse até Palmas, no Tocantins, onde eles moram, porque a família gostaria de agradecê-lo pessoalmente pelo socorro prestado durante aquela noite. O Miguel sempre passava por aquela estrada, a estrada Belém-Brasília, então para ele seria muito fácil desviar um pouco o caminho para ir até Palmas para conversar com aquelas pessoas. E menos de 15 dias depois, o Miguel já estava incumbido de fazer uma outra viagem, e ele seguia pela mesma estrada rumo ao norte do país. Nesse dia, ele aproveitou e parou em Palmas para conhecer a família e também aquela mulher que ele havia ajudado a socorrer na noite da tempestade. O Miguel nem imaginava o que esperava por ele. O que ele iria descobrir faria mudar a rotina do seu trabalho, e ele ficou muito assustado.
e aquilo que ele soube fez com que ele pegasse medo de dirigir durante a noite, principalmente enquanto estava chovendo, e levou um bom tempo para que o Miguel voltasse à normalidade com seu trabalho. Ele procurava sempre dirigir durante o dia, mas é claro que não rendia tanto quanto viajava durante a noite, e durante alguns meses ele chegou a contratar um ajudante para que viajasse com ele, e quando não tinha alguém para que fosse junto dele naquela viagem, ele seguia somente durante o dia. Mas enfim, enquanto ele estava se aproximando da casa daquela família, muitas coisas passaram na cabeça dele. Ele achava que seria somente alguns cumprimentos e que a família queria agradecê-lo pela ajuda prestada naquela noite. E isso não passaria para outra coisa. Mas claro que se ele soubesse que o esperava, talvez ele se preparasse melhor para ouvir da boca daquela mulher aquelas palavras que o deixou muito assustado e durante muito tempo. Mas enfim, o Miguel estava ansioso também para conhecer a mulher, ainda mais porque ela estava bem. Ela foi socorrida, ficou alguns dias internada e logo já voltou para o seu lar. Ela estava bem junto com a família. Ele queria também conhecer os familiares daquela mulher, principalmente aquela menina que o parou durante a madrugada no meio daquela chuva, sinalizando o acostamento da estrada e que havia o pedido para parar e que ajudasse aquela pessoa que estava presa dentro do carro lá naquela ribanceira. Enquanto pensava naquela cena daquela noite, o Miguel acabou se lembrando que logo depois que ele chegou perto do carro e que ele saiu desesperado para pedir ajuda, ele não viu mais aquela menina. Aquilo acabou o deixando encucado. Ele ficava tentando encontrar respostas para onde teria ido aquela menina, que ele se esqueceu completamente dela ao ver o estado da mulher presa no meio das ferragens. Quando Miguel chegou em Palmas, já estava escurecendo. Ele se aproximou da casa daquela família e foi muito bem recebido. A família o recepcionou muito bem, até o convidaram para jantar, e enquanto estavam comendo, a mulher estava agradecendo pela ajuda prestada por ele naquela noite de tempestade. E ela disse que agradecia muito a Deus pela vida do Miguel e também pelo anjo que provavelmente havia dado sinal ao mesmo, pois ele parou o caminhão naquele lugar, naquele trecho da estrada, e que a encontrou presa nas ferragens do carro, lá naquele buraco sinistro. O Miguel olhou para aquela mulher, colocou os talheres sobre o prato e disse a ela: "Não, senhora. A senhora está completamente enganada. Me desculpe. Mas não foi um anjo que me parou naquela noite. E sim foi uma menina que estava em pé lá no acostamento da estrada dando sinal para que eu parasse. E foi ela que pediu ajuda para mim. Olha, inclusive a menina que me parou naquela noite está aí, nessa fotografia desse quadro pendurado aí na parede. Foi ela que me parou. Quem é ela?" E foi naquele mesmo instante que a mulher começou a tremer, parou de comer e chorava muito. O Miguel ficou sem entender o que havia falado. Ele não sabia o que estava acontecendo. O marido da mulher se levantou, se aproximou dela e abraçou e pediu para ela ficar calma. Os 2 filhos pequenos do casal também se aproximaram da mãe e abraçaram, e choraram muito. Aliás, todos eles estavam chorando com ela. A mulher em seguida se retirou por alguns minutos. O Miguel pediu desculpa ao dono da casa. Em seguida ele disse: "Me perdoe, eu não sei o que eu fiz. O que eu fiz de errado que causou esse choro na sua esposa?" O homem então pediu para que o Miguel se acalmasse. Ele se sentou novamente e tentava dar mais algumas colheradas naquela comida. Mas Miguel via nos olhos daquele homem que estavam lacrimejados, e por isso ele notou que alguma coisa errada ele tinha feito ali naquele momento. Alguns minutos depois, a mulher retornou, se sentou novamente no mesmo lugar onde ela estava antes
olhou nos olhos do Miguel e disse a ele que aquela menina naquela foto do quadro ali pendurado na parede na sala de jantar foi a primeira filha deles, foi a primeira filha do casal. Mas quando a menina completou 12 anos de idade, ela ficou muito doente e que infelizmente ela veio a falecer, e já fazia quase 10 anos do ocorrido. Ao ouvir aquilo, o Miguel tremeu na mesma hora. Ele sentiu um frio percorrendo pela sua espinha. Ele se recusava a acreditar que aquela menina foi a mesma que havia o parado naquela noite de tempestade lá naquela estrada. A família estava completamente destruída pelo que o Miguel havia dito, mas eles fizeram de tudo o possível para não demonstrar ao Miguel que a noite deles havia se acabado depois do que o Miguel havia relatado. Depois de receber alguns presentes daqueles familiares, o Miguel se retirou daquela casa e foi embora seguindo a sua viagem, e ficou um bom tempo até se recuperar do susto sofrido ao saber que aquela menina que havia pedido ajuda naquela noite já estava morta por 12 anos. No início dos anos 80, eu comprei um apartamento na cidade de São Bernardo do Campo, e logo após, a minha esposa, meus 2 filhos e eu nos mudamos imediatamente para lá. Durante os primeiros meses, não percebemos nada de anormal no apartamento. No entanto, em um certo dia, algo começou a mudar. Em uma madrugada, eu estava sem sono e me levantei para ir até a cozinha tomar um copo d'água. No caminho de volta para o quarto, ouvi barulhos no corredor. Parei um pouco na sala e fiquei escutando os ruídos. De repente, o barulho parou e pareceu que parou em frente da porta do meu apartamento. Eu fiquei pensando comigo, quem estaria ali àquela hora, já que era de madrugada? E quando eu olhei no relógio, já eram mais de 3 horas da manhã. Eu cheguei a pensar em abrir a porta e ver quem estava ali, mas talvez fosse algum outro morador chegando ou saindo naquela hora. Então eu acabei ficando ali por um tempo, tentando ver alguma coisa. Pouco tempo depois, então eu me dirigi para o quarto, mas antes que eu pudesse entrar, alguém bateu na porta. Eu voltei novamente e, mesmo sem acender a luz da sala, eu perguntei: quem está aí? E a pessoa lá fora, com uma voz feminina, respondeu: Roberto? Então eu disse: sou eu, quem é você? E mais uma vez a pessoa disse: Roberto? Era uma noite muito quente e naquele momento eu estava usando apenas uma cueca. Então eu fui até o quarto, peguei o short do meu pijama e também a blusa e decidi me dirigir até a porta da sala para atender quem estava chamando. Nesse momento a minha esposa ouviu o barulho que eu estava fazendo no quarto. Ela se levantou e foi atrás de mim. Ela chegou até a sala e perguntou o que eu iria fazer. Eu disse a ela que eu iria abrir a porta, porque tinha uma pessoa me chamando lá fora. Então ela falou: cuidado, Roberto, você já viu que horas são? Já é de madrugada, seja prudente. E mesmo indo contra as palavras da minha esposa, eu abri a porta um pouquinho só, deixando apenas uma fresta, e perguntei novamente: quem está aí fora? E não houve resposta. Esperei alguns segundos e perguntei novamente se havia alguém lá fora querendo falar comigo. E novamente, o silêncio havia tomado conta daquele lugar. E com muito cuidado e com muita curiosidade, eu fui abrindo a porta bem devagarzinho, até que eu abri a porta por completo e assim eu olhei no corredor. E para minha surpresa, não havia ninguém. Então, eu saí do meu apartamento e até caminhei um pouco até onde estavam as escadas daquele andar. Mas não havia ninguém ali. Eu pensei comigo, se realmente houvesse alguém ali, parado em frente à porta do meu apartamento, com certeza ela teria saído rapidamente daquele lugar
ou havia entrado em algum outro apartamento próximo ao meu. Eu fiquei com essa curiosidade e uma dúvida havia pairado em minha mente. Onde essa mulher se meteu? Eu queria saber quem era aquela pessoa que estava me chamando. Era uma mulher e ela mencionou o meu nome, que eu comentei com a minha esposa. Ela disse que poderia ser algum outro Roberto. Eles estavam parados ali e alguém chamou por ele. Bom, nós não conhecemos todos os moradores daquele prédio, então fiquei pensando que talvez a minha esposa estivesse certa e fosse um outro morador que estava no corredor e alguma outra mulher acabou o chamando pelo nome e fez uma confusão em minha mente. Os dias foram se passando e eu continuava pensando naquela situação. Será que era um outro Roberto? Algum outro morador que tinha o mesmo nome que eu naquele prédio? O que eu fiz foi ir até a portaria e perguntar ao funcionário se ele conhecia algum outro Roberto além de mim naquele prédio. Ele disse que não, e que eu era o único Roberto que morava ali. Essa resposta me deixou um pouco preocupado, até mesmo com calafrios, e naquele momento em que eu vi a resposta do porteiro me deixou completamente aflito. Eu comentei com ele o que aconteceu, e para me acalmar ele disse: talvez seja alguém querendo brincar com você, Roberto. Alguém que passou em frente à sua porta e viu que você estava acordado e acabou tentando te assustar. Eu pensei direitinho e realmente o porteiro tinha razão. Talvez seja isso mesmo. O incrível e curioso ao mesmo tempo é que eu não tinha muitas amizades naquele lugar e as pessoas com quem conversava certamente não fariam esse tipo de brincadeira. Então eu comecei a ficar incomodado com toda aquela situação. Eu fui até o meu vizinho do apartamento em frente ao meu e perguntei se ele sabia de alguma coisa. Ele disse que nunca ouviu nada, e aquilo me deixou ainda mais estressado. Então eu falei com a minha esposa: olha, eu vou pegar essa pessoa que está fazendo isso comigo, pois ela está tentando me assustar. Eu vou acabar com a alegria dela, e você vai ver, pode esperar. Então naquela noite, eu peguei uma cadeira e saí do meu apartamento. Andei pelo corredor até o final, encostei a cadeira na parede e fiquei sentado. Eu pensei comigo: vou passar a madrugada toda aqui nesse lugar, até pegar essa pessoa que está fazendo essa brincadeira sem graça. Eu estava bem aborrecido e na hora eu fiquei pensando: se eu pego essa pessoa, ela vai ver uma coisa comigo. Eu acabei me sentando na cadeira e ficando por lá um bom tempo. As horas foram se passando e não havia mais movimento algum, apenas a luz do corredor onde eu estava permanecia acesa. Já estava cansado, era mais de 3 horas da manhã e o sono já estava me dominando. Quando foi de repente, a luz do corredor se apagou sozinha e eu comecei a pensar: quem teria sido que fez isso? Como isso aconteceu? Pois eu não vi ninguém passar por aqui. Eu fiquei em pé no escuro, olhando em direção à porta do meu apartamento para ver se alguém aparecia ali na frente. Talvez essa fosse a hora no qual eu iria descobrir quem estaria pregando essa peça para mim. Ao passar alguns segundos apenas, eu notei que uma pessoa estava se movimentando, se aproximando do meu apartamento ou vindo em minha direção. Eu não sabia ao certo para onde aquela pessoa estava indo. Era um vulto, mas pela semelhança, parecia ser uma mulher. Ela estava usando um vestido branco, e eu percebi isso muito bem. Ela se aproximou um pouco mais e parou em frente à porta do meu apartamento. Foi então que ela chamou pelo meu nome: Roberto? Ô Roberto, você está aí? Novamente, naquele momento, o meu sangue ferveu e eu saí correndo do canto onde eu estava. Ainda no corredor escuro, eu acabei me aproximando da mulher e disse: ah, então é você que está tentando me passar um trote? Olha só, isso não tem graça, é melhor parar com isso. Eu preciso dormir, eu trabalho no dia seguinte.
E para minha surpresa e grande susto, aquela mulher olhou bem nos meus olhos e disse: "Você não é o Roberto! Você não é o Roberto! Você não é o Roberto!" E em seguida ela deu um grito horrível. A luz se acendeu e a mulher desapareceu bem na minha frente. Eu não sei se eu caí e bati a cabeça. Eu só me lembro que a minha mulher abriu a porta e depois veio me ajudar, preocupada com o que tinha acontecido comigo. No dia seguinte, os meus vizinhos vieram conversar comigo e nós falamos tudo sobre o que estava acontecendo. Contamos desde o início sobre as perturbações no qual eu estava passando ali com aquela pessoa chamando pelo meu nome. Foi aí que eles me contaram uma história sobre o apartamento no qual estávamos morando, pois havia uma jovem que era noiva de um tal de Roberto, mas ele desistiu de se casar com ela. Infelizmente, essa mulher acabou cometendo suicídio. Talvez seja até o espírito dela que esteja batendo na sua porta, procurando pelo seu antigo amor. Após aquela noite, isso nunca mais se repetiu e nós conseguimos dormir tranquilamente.